O pastor, acho que é o seu esposo, né? Gibson, o esposo dela, fez uma pregação, né, expôs a palavra e trouxe, né, comentários acerca dessa questão das finanças, que não podemos colocar a nossa confiança, né, no dinheiro e tudo mais. E o que eu pensei em trazer hoje, né, para discutir um pouco, trazer alguns versículos para falar, foi acerca do sofrimento. Porque esse mundo material que nos permeia, ele traz consigo muitas angústias, né? Muitas preocupações, e nós sofremos, querendo ou não, porque nós não conseguimos nos desvincular dessas coisas materiais, desse mundo material em que vivemos, né? No entanto, apesar de sofrermos, nós precisamos ter em mente que nós não estamos sozinhos, né? O Senhor Jesus, no livro de João, capítulo 16, ele está fazendo alguns comentários com os discípulos, né? Instruindo-os para quando fosse a hora dele partir, né? Que estava chegando perto do momento, e agora ele começa a falar de forma mais denotativa, menos em parábolas. E nos comentários que ele faz, ele diz o seguinte: nesse mundo tereis aflições. No entanto, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, assim, ele não superou apenas dificuldades, né? Ele venceu o mundo inteiro, né? Pensando na questão do sofrimento, nós não estamos sozinhos, não só porque o Senhor está conosco em todos os momentos, mas também porque Jesus também sofreu, né? Desde o seu nascimento ele foi perseguido, ele passou fome e sede no deserto, foi tentado e resistiu, ele foi traído pelos amigos, ele foi excluído pelos seus conterrâneos, né? E ele foi humilhado publicamente, tomou sobre si dores que deveriam ser nossas, né? É dito que ele se fez maldição na cruz e o Senhor o castigou ali, né? No livro de Isaías, capítulo 56, fala que o Senhor se agradou em moê-lo, porque Jesus justamente se fez maldição em nosso lugar, ele sofreu ali, e Deus lançou sobre ele a sua ira justa, né? Porque esse é o caráter de Deus, ele é justo. E nesse tema de sofrimento, eu queria trazer aqui a leitura dos Salmos 73, versículo 25 e 26. Esse capítulo aqui, ele trata de um crente que inveja a vida de um ímpio, né? Coisa terrível, mas acontece, existe. E o que acontece é o seguinte: o salmista ele coloca diante do Senhor o que ele sente no seu coração, e o Senhor, depois dele expor toda aquela situação, ele trabalha o coração do salmista e cura, e mostra a ele a verdade, né? Então, o que é que acontece? Muitas vezes o crente, ele tenta barganhar com o Senhor. Pai, eu sou teu servo, mas fulano de tal, ele ganha 10 vezes mais do que eu, ele tem uma família bonita, ele viaja todo ano, se não todo mês, o trabalho dele é massa. Se eu pudesse, eu trabalhava até de graça na função dele, porque a inveja tem esse problema, né? Vê a grama do vizinho muito mais verde do que realmente é, né? E o Senhor, ele trabalha no coração do salmista e mostra a ele a verdade, né? Porque nós não podemos depositar a nossa confiança, as nossas esperanças nas coisas materiais. Às vezes é até uma coisa difícil de dizer, mas não podemos nem depositar tamanha confiança na família, nos amigos, né? Porque, como estava sendo dito antes, no começo, né? Fulano nem me ligou, nem lembrou de mim e tal. Então, isso acontece. Mas o Senhor é a rocha que permanece para sempre, apesar das coisas materiais elas passarem, né? Os amigos você pode ter hoje, não ter amanhã, a família pode te dar as costas, o dinheiro você pode ter hoje, não ter amanhã, a saúde, né? Inclusive aqui no Salmo fala que no verso 25 e 26, né? Capítulo 73, 25 e 26. Ele fala:
A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Em algumas versões está o meu corpo e a minha mente enfraquecem, né? Mas é o mesmo sentido. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então nós não podemos nem confiar em nós mesmos, porque a força do nosso corpo se vai e da nossa mente também. Então nós só podemos depositar nossa confiança no Senhor, que é a rocha que permanece para sempre. Falando aqui, continuando, né, acerca do sofrimento, vamos trazer o livro de Isaías 53, versículo 10 a 12. Como eu tinha comentado antes, né? Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, que foi o que o Senhor Jesus fez. Nos justificou, né? E Paulo coloca que por meio dele nós somos justos. Então, irmãos, se vocês têm algum pedido a fazer, se vocês estão passando por alguma dificuldade, saiba que o Deus que eu sirvo, que nós servimos, né? Ele é Deus do impossível, do improvável. Ele faz até o impensável, né? O Senhor, ele passou pelo sofrimento e ao mesmo tempo que ele sofria, ele fazia milagres, né? Ele fazia maravilhas. Então ele ressuscitou um amigo, ele curou o incurável, ele andou sobre as águas, transformou água em vinho, para a alegria daqueles que festejavam, multiplicou pães e peixes e saciou a fome de muitos, né? Então não tem nada que ele não possa fazer. Apresente diante do Senhor o que você tem a apresentar, abra o seu coração para ele, que ele certamente vai ouvir. E continuando, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Então, irmãos, ele como um justo, um puro, santo, ele foi contado junto com os bandidos naquela cruz. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E nos Salmos 22, versículo 1 e 2, que é um salmo do salmista Davi, ele expressa aqui uma situação de extrema angústia, preocupação, numa situação em que a morte ela se aproxima, é iminente, né? E ele traz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Muitas vezes isso aqui pode ser a oração de um crente, dizendo: Deus, cadê você? Né? Mas ele escuta. Glória. No caso de Jesus é porque ele precisava fazer a expiação dos pecados, né? Então ali naquele momento ele se utiliza desse salmo de Davi justamente para expressar essa dor que ele está sentindo, porque ele recebeu toda a carga de pecado sobre si, se fez maldição, morreu, mas ele ressuscitou, né? E nisso também nós devemos depositar nossa fé, porque se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. E Marcos, capítulo 15, do verso 25 ao 34, a gente lê a descrição de como foi as últimas horas do Senhor de agonia, né? E era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. Que acusação, né? E crucificaram com ele 2 salteadores, 2 bandidos, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: tá aí, salvou os outros e não pode salvar-se a si. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam,
E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora sexta seria meio-dia, e a hora nona seria 3 da tarde, né? Eles usavam uma medida de tempo diferente, mas o equivalente a isso. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então ele traz sobre si a passagem lá do Salmo, né, de Davi, para expressar o seu estado de agonia, de dor, de desespero, né, numa situação em que a morte se aproximava. E aqui se cumpriu o que foi dito tanto no Salmo 22, não só no trecho que eu li, mas mais à frente também tinha profecia, como no livro de Isaías, né? Então, irmãos, nós sofremos, mas devemos ter em mente que nós não estamos sozinhos, tanto porque o Senhor ele vai à nossa frente e cuida do caminho, como também o próprio Jesus ele sofreu, assim como nós sofremos. E fazendo a leitura de João 16, versículo 32 e 33, diz o seguinte, Jesus falando para os discípulos, né? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então a gente não está isento disso, né? A gente vai passar por aflições, mas o Senhor nos livra na dificuldade. Se não nos livrar da dificuldade, Ele nos livra na dificuldade. Mas tende bom ânimo. Boa noite. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então é aquela coisa, né? Se você tem uma dificuldade, tranquilize seu coração, porque o Senhor, Ele venceu o mundo, né? E o que devemos fazer é basicamente confiar no Senhor, né? Sofremos, mas não estamos sozinhos. Precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Confie no Senhor. E o que não falta na Bíblia são passagens, versículos, dizendo que a gente precisa confiar no Senhor, devemos lançar sobre Ele nossa ansiedade. Bendito é o homem que confia no Senhor. E façamos algumas leituras aqui que confirmam isso. Salmos 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do seu nome, nosso Deus. Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então, irmãos, às vezes a gente pensa que tem domínio sobre alguma coisa, né? Sei lá, estou conversando com um amigo meu e vai ter um jogo de futebol em que o meu time vai jogar contra o dele e eu vou fazer uma aposta. Rapaz, eu acho que o meu time vai ganhar e eu vou apostar o meu Fusca. O cara, beleza, eu aposto a minha moto. Fechado. Rola o jogo, acaba o jogo, o meu time perde. Então, no dia seguinte, eu vou cumprir a minha palavra e vou entregar o Fusca a ele, né? E quando eu vou lá na garagem da minha casa, os portões estão abertos, o Fusca não está lá, e agora, né? É por isso que nós não devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança nas coisas materiais, né? E sim na rocha que permanece para sempre, que é o Senhor. Jeremias 17, 7 e 8 também. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Então, independente da estação, independente de estar em bonança ou em falta, confie no Senhor que você não vai perecer. Seria isso. Hebreus também, capítulo 13, verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-se com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Confia no Senhor, porque Ele estará contigo. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes o teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então deixa com Ele que Ele resolve. E para fechar, queria ler aqui Romanos 5,
Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justos por Ele, por intermédio dEle. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas a gente não se gloria só na esperança da glória de Deus. A gente se gloria também nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, o que eu tinha a dizer era isso. A paz do Senhor.